lipídios. Quando você ouve o nome dessa macromolécula, geralmente você a associa a quê? Porque normalmente as pessoas associam lipídios à gordura. Hoje, então, nós vamos entender qual é a relação que lipídios têm com gordura. No entanto, quando nós olhamos essa projeção com esses diversos alimentos, talvez essa associação ela se justifique. Porque se nós olharmos aqui, todos esses alimentos aqui estão associados ao ganho de peso. E aí, quando nós olhamos a população de modo geral, nós vamos observar que a grande maioria das pessoas, elas estão acima do seu peso normal. E nós sabemos que isso é um grande problema. Só que com isso, nós associamos lipídios a algo negativo. Mas ele não tem só fatores negativos. Muito pelo contrário, o nosso metabolismo, ele precisa de lipídio para sua manutenção. Em relação a essa macromolécula, nós vamos ver que esse grupo, ele é quimicamente bem diversificado. Apesar de ser bem diversificado, ele possui uma característica incomum que define esse grupo, que é a sua insolubilidade em água. Uma outra característica que esse grupo tem é que, por ser bem diversificado, ele possui funções biológicas também bem diversificadas. E isso está relacionado com o quê? Com a estrutura que essa macromolécula tem, ou seja, com a sua química, que também é bem diversa. Nós vamos ver que gorduras e óleos são as principais formas de armazenamento de energia em muitos organismos. E quando nós associamos lipídios à gordura, é porque lipos vem do grego e significa gordura. Então, essa associação está relacionada com a origem da palavra e por isso nós a fazemos constantemente. Uma outra característica que os óleos e as gorduras têm é que eles são lipídios típicos em termos de solubilidade, mas esse fato não define a sua natureza química. Em termos químicos, eles são uma mistura de compostos que partilham algumas propriedades baseadas em similaridade estrutural. Ou seja, nós estamos falando dos seus grupamentos polares. Mas quando nós falamos de funções, nós vamos ver que os lipídios eles possuem diversas funções. No entanto, todas elas estão dentro de duas funções básicas. A primeira delas, eles são fonte e reserva de energia em animais e vegetais. E quando nós falamos em fonte e reserva de energia, nós falamos de um grupo específico de lipídios, que são os triacilgliceróis. Uma outra função é que os lipídios, eles possuem função estrutural em membranas biológicas. E quando nós olhamos uma célula de um organismo eucarionte, nós vamos ver que essa célula é muito rica em membrana. Na membrana que reveste essa célula, nas membranas internas que as organelas têm, então essa célula possui uma grande quantidade de membrana. E nesse contexto, nós temos essa função estrutural dos lipídios em membranas biológicas. E quando nós falamos em função estrutural, nós temos dois lipídios específicos, que são os fosfolipídios e os esteróis. Além dessas funções básicas, os lipídios ainda têm grupos que são cofatores enzimáticos. Outros são transportadores de elétrons.
Ainda tem lipídios que são pigmentos e com isso absorvem radiações luminosas. Outros funcionam como âncoras hidrofóbicas para proteínas. E ainda tem aqueles que são agentes emulsificantes. Nós vamos ver que existe também aqueles lipídios que têm funções hormonais e aqueles que são mensageiros intracelulares. Então, se nós observarmos, é um grupo bem diversificado, com diversas funções celulares. Em relação à classificação, ela vai ser baseada na natureza química. No entanto, os diversos referenciais teóricos que nós temos de lipídios, eles fazem essa classificação de diferentes maneiras. Eu gostaria muito que nós seguíssemos a classificação de Nelson e Cox de 2011. Os lipídios são classificados em dois grupos. O primeiro, os lipídios de armazenamento, e aí nós temos aqui os ácidos graxos e os triacilgliceróis, e o segundo grupo, que são os lipídios de membrana. E aí nesse grupo nós temos os fosfolipídios, os glicolipídios e os lipídios éter-arquea. E de acordo com essa classificação é que nós vamos nos orientar para o estudo dessa macromolécula que são os lipídios. E seguindo então essa classificação, nós vamos começar a falar dos ácidos gráxicos. Vamos conhecer a estrutura desse ácido gráxico. Os óleos e gorduras utilizados de modo quase universal como formas de armazenamento de energia nos organismos vivos são derivados de ácidos gráxicos. Os ácidos gráxicos, eles são derivados de hidrocarbonetos, ou seja, a sua composição possui hidrogênio, carbono, e são compostos anfipáticos, pois o grupo carboxílico é hidrofílico e a cauda de hidrocarboneto tem um comportamento hidrofóbico. Ou seja, compostos anfipáticos são aqueles compostos em que parte da estrutura molecular é hidrofílica, parte da estrutura molecular é hidrofóbica. A oxidação completa dos ácidos gráxicos vai liberar CO2 e água nas células. E essa oxidação, ela é altamente exergônica. O que significa isso? Nós vamos observar que a quebra de um lipídio pode liberar cerca de 3 vezes mais energia do que libera um carboidrato e uma proteína. Nesse contexto, os lipídios são altamente energéticos. Por isso, são considerados altamente exergônicos, ou seja, libera uma grande quantidade de energia. Eles são ácidos carboxílicos com cadeia hidrocarbonadas, de 4 a 36 carbonos. A sua cadeia ela pode ser saturada e não ramificada, ou pode ter uma ou mais duplas ligações. Aqui nós temos um termo que nós precisamos trabalhar. Saturado. De onde que vem esse termo? Vamos lembrar, as macromoléculas, elas são formadas por esqueletos de carbono. Quantas ligações químicas o carbono faz? 4 ligações. Se esse carbono da estrutura molecular, ele fez as 4 ligações possíveis, ele não consegue fazer mais nenhuma. Ele está saturado. Mas vamos imaginar que ele não fez todas as ligações possíveis. E ali tem uma dupla ligação. Então, ele ainda está apto a fazer mais ligações.
Nesse caso, ele está insaturado. E aí nós temos essa diferença, um carbono saturado e um carbono insaturado. Então, nós vamos começar a trabalhar esse termo saturado e insaturado. Nós vamos ver que poucos ácidos gráficos contêm anéis com 3 carbonos. Grupo hidroxil ou ramificações de grupos metil. No entanto, nós vamos ver que os ácidos gráficos de ocorrência mais frequentes têm número par de carbono, variando aí de 12 a 24 carbonos, em cadeia não ramificada. No entanto, nós vamos observar que nos vegetais, além dos ácidos gráficos com número par de carbono, nós vamos encontrar ácidos gráficos com número ímpar de carbono. Essa informação é para que a gente possa entender que se vai ocorrer a oxidação nesse ácido gráfico, ela vai ocorrer de maneira diferente se ele tem um número par de carbono e se ele tem um número ímpar de carbono. Essa grande frequência em ácidos gráficos com um número par está relacionada com a sua formação, ou seja, é resultado do modo que eles foram sintetizados, porque eles são sintetizados a partir do acetato, conhecido aí, né, a acetilcoenzima A, e esse elemento ele tem 2 carbonos. Como ele tem 2 carbonos, é muito comum que os ácidos gráficos eles tenham um número par de carbono. A nomenclatura dos ácidos gráficos, ela é padronizada. Naqueles ácidos em que nós temos uma única insaturação, ou seja, a presença de uma única ligação dupla, por isso eles são chamados de monoinsaturado, essa insaturação ela está direcionada. Ela está entre o carbono 9 e o carbono 10. E quando nós temos uma insaturação num ácido gráfico, nós temos uma representação que nós fazemos para indicar aonde está essa insaturação e ela é feita dessa maneira aqui, ó, delta 9. Quando nós temos essa representação, significa que a insaturação ela está entre o carbono 9 e o carbono 10. Se houver mais de uma ligação dupla, esse ácido gráfico ele é poliinsaturado. E nesse caso, essas demais ligações duplas presentes no ácido gráfico, elas vão estar entre o carbono 12 e o carbono 15. Uma outra característica que os ácidos gráficos têm é que nas duplas ligações, em quase todos os ácidos gráficos insaturados, elas estão na configuração que nós chamamos de configuração cis. Bom, então vamos analisar todas essas informações aqui nessa projeção. Aqui nós temos 3 ácidos gráficos diferentes. Aqui nós temos a sua estrutura molecular e que nós vamos analisar cada uma delas. Nós temos aqui o grupo carboxil dessa estrutura molecular e que nós começamos a contar os carbonos a partir desse carbono do grupo carboxil. Então, aqui nós temos o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante nós contamos os carbonos desse ácido gráfico. Quando nós contamos o carbono aqui, nós vamos observar que esses 3 ácidos gráficos, eles têm 18 carbonos, ok? Então, em termos de tamanho de ácido gráfico,
estrutura molecular, eles têm o mesmo tamanho. Mas vamos analisar as suas ligações químicas. Quando nós analisamos as ligações químicas, nós observamos que esse primeiro ácido aqui, que é o ácido esteárico, entre os carbonos só tem ligações simples. Isso significa que esses carbonos, eles fizeram todas as ligações possíveis. Nesse caso, se todos os carbonos fizeram todas as ligações possíveis, esse ácido ele é considerado saturado, porque ele só tem ligações simples. Existe uma representação para cada ácido sem que a gente tenha a estrutura molecular. Esse número representa a quantidade de carbono presente na estrutura molecular. 2.0 significa que esse ácido não possui nenhuma insaturação. Nesse caso, ele é o quê? Saturado. Vamos analisar o segundo ácido, que é o ácido oleico. Como eu já disse para vocês, tem 18 carbonos. Só que nós, olhando a estrutura molecular, nós vamos verificar que ele tem uma ligação dupla aqui. E de acordo com a nomenclatura, se ele só tem uma ligação dupla, ela vai estar entre o carbono 9 e o carbono 10. Nesse caso aqui, ela é representada por delta 9. E quando nós analisamos aqui o grupo aqui, ó, funcional aqui, nós vamos ver que ele está posicionado do mesmo lado. Isso significa que essa configuração é uma configuração cis. Porque se eles estivessem de lados opostos, nós teríamos uma configuração trans. É normal que a grande maioria dos ácidos gráficos, eles apresentem a configuração cis. Bom, então a representação do ácido oleico é 18, 2.1, delta 9. Ou seja, 18 carbonos, uma única insaturação entre o carbono 9 e o carbono 10. Ou seja, esse ácido ele é monoinsaturado. Vamos analisar o nosso último ácido, que é o ácido linoleico. Quando nós analisamos a sua estrutura, nós vamos ver que ele possui duas ligações duplas. E onde elas estão? De acordo com a nomenclatura, a primeira está entre o carbono 9 e o carbono 10, aqui representado. E nesse caso aqui, a segunda está entre o carbono 12 e o carbono 13. Qual é a representação desse ácido? 18, número de carbono, 2.2, ou seja, duas insaturações, e elas estão onde? Uma entre o carbono 9 e o carbono 10 e a outra entre o carbono 12 e o carbono 13. Bom, se tem mais de uma insaturação, esse ácido ele é chamado de poliinsaturado. Aqui então nós observamos as estruturas desses ácidos e conhecemos essa nomenclatura saturado, monoinsaturado e poliinsaturado.